Olá, meus amores! E hoje eu começo o vídeo assim com vocês. Hoje eu irei tratar de um assunto bem delicado pra mim, né? Esse assunto é bem... me toca bastante, né? Mas eu venho aqui falar pra vocês, contar um pouquinho, né? Desse relacionamento abusivo, né? Que eu passei, que eu vivi, né? Então vamos lá pro vídeo, vamos deixar de enrolação e vamos logo começar falando de tudo que eu passei, né? De como era essa pessoa louca, né? Então vamos lá. Prontinho, meus amores, então vamos começar com esse assunto, né? Que é bastante difícil pra mim falar desse assunto, né? Já faz um tempo, né? Já faz um bom tempo que eu passei por isso. Então vamos lá. Eu era muito nova, né? Eu conheci uma pessoa que até então era de boa, né? E nisso a gente namorou, né? Nisso veio uma gravidez, né? E beleza. Até o momento não vi nada de anormal nele, né? Eu comecei a notar quando a gente foi morar junto, né? Depois que eu tinha tido minha filha, né? Minha primeira filha. Daí, quando a gente foi morar junto, isso começou a aparecer já os sintomas, né, que eu digo. Quando eu tava morando com ele na casa da mãe dele, né? Então, eram pequenas coisas que eu não notava, mas que já surgia. Tipo, me proibia de vestir as roupas que eu gostava. Rasgava as minhas roupas. Deixa eu ver o que mais. Não queria que eu saísse sozinha. Só queria que eu saísse com ele, né, na presença dele. Teve também uma coisa que me chateou muito, que ele não queria que eu conversasse mais com o pai, nem com o irmão dele, sabe? Era uma pessoa totalmente descontrolada, entendeu? Que me fazia me sentir mal. Ele trabalhava o meu psicológico de tal maneira, como se eu fosse a culpada, que eu me sentia mal, né? Então eu evitava certas coisas para não ver briga, discussões, né? Não só comigo, mas com as outras pessoas, entendeu? Então eu era proibida de conversar com o pai dele, com o irmão, com o primo, entendeu? Pra ele, eu tinha que viver pra ele, submissa a ele, entendeu? Só que quando a gente ama, que era na época, né? A gente não enxerga essas coisas, né? A gente só vai enxergar com o tempo, quando as coisas estão demais. Beleza. A gente brigava muito lá na casa dos pais deles, então eu tomei uma decisão que não queria mais morar na casa dos pais dele. Então nisso ele alugou uma casa. Então nós ficamos distantes, tanto da mãe dele, da família dele, quanto da minha. Beleza, pensei que iria melhorar, piorou, certo? Porque eu ficava sozinha com a minha filha em casa, enquanto ele ia trabalhar, né? E nisso ele só queria que eu lavasse roupa quando ele estivesse em casa. Isso mesmo, porque a casa que nós alugamos na época, eu tinha que estender a roupa fora, do lado, no caso, num terreno que tinha do lado da casa. E ele não queria que eu fosse estender as roupas lá, porque tinha outras casas, né? E ele, sei lá, na cabeça dele, que ele era meio louco, né? Dizia que alguém ia me olhar, que alguém ia me paquerar e tudo mais. E foi que eu não lavava mais roupa quando ele não tava. Eu tinha que esperar ele chegar à noite para me poder lavar a roupa, né? E ele fazia questão de lavar, de me ajudar, só pra mim não ir estender as roupas sozinha. Isso é coisa, ó, de gente louca, né? Beleza. Aí nisso eu não podia varrer a casa, colocando o lixo de dentro de casa pra fora. Eu tinha que varrer a casa e colocar no cantinho pra esperar ele chegar pra poder ele varrer pra fora. Beleza. Minha mãe comprava as coisas pra mim, né? Ele tinha ciúme, proibiu minha mãe de me dar as coisas, né? E olhe que ela dava as coisas não só pensando em mim, mas pensando nele também. Então proibiu. Beleza, né? Como a gente tava morando
num bairro que era um pouco distante de onde minha mãe morava e os pais dele, porque minha mãe morava num bairro que os pais deles também moravam, então a gente foi morar em outro, né? E necessitava de condução, no caso o ônibus na época, né? E daí foi, minha gente, as coisas foram piorando, entendeu? O ciúme foi cada dia aumentando, as loucuras. E outra, eu não podia lavar a roupa, porque ele tinha que ver a roupa que tinha suja, pra ver se eu tinha saído ou tinha tido contato com alguém. Ele cheirava as minhas roupas, né? Cheirava peças íntimas, olhava pra ver se tinha alguma coisa de estranho. Então, começou a cair a minha ficha mesmo quando eu comecei a ver esse tipo de coisa, sabe? De ir lá cheirar roupa, pegar, olhar, me proibir de certas coisas, de falar com as pessoas. Eu tinha que ficar dentro de casa. Daí, quando aconteceu um fato muito chato, muito constrangedor, né? E eu vesti um leg. Por isso que eu sou um pouco traumatizada, sabe? Fico até um pouco emocionada, porque é muito ruim você ser privada do que você gosta. Eu vesti um leg e tomei banho, fiquei cheirosa, esperando ele chegar. Tinha feito o jantar, né? Café da noite, e esperando ele. Tomei um banho, coloquei um leg, uma blusinha normal com a minha filha, esperando. E quando ele chegou, que me viu com aquele leg, ele disse que não queria que eu vestisse o leg, que não queria, que eu tava me mostrando pra alguém, né? Que eu tava com safadeza e tudo mais, aquela coisa toda. Ele me fez tirar o leg. Assim que eu tirei o leg, minha gente, porque eu vi no olhar dele que se eu não tirasse aquele leg naquela hora, ia acontecer alguma coisa. Então eu tirei o leg. Quando eu tirei o leg, ele de imediato pegou a faca, cortou o leg todinho, todas as minhas roupas, entendeu? Só fiquei com aquelas roupas folgadas mesmo, né? E tocou fogo na hora. Eu fiquei muito assustada, né? Enfim, ele disse pra mim, a partir de hoje, que se você vestir qualquer tipo de short ou qualquer leg, você vai ver o que é que vai acontecer. Então, gente, eu não tinha medo dele, simplesmente eu tinha receio, certo? Então, eu não usava mais nada do que eu gostava. Eu era outra Lili, né? Eu tava uma pessoa triste. Eu tava emagrecendo, eu tava muito magra, eu tava com a minha fisionomia triste, de acabada, sabe? De uma pessoa velha, destruída. Passei também por muitas dificuldades com ele, porque ele não queria ajuda de ninguém. Ele é de uma família muito humilde. Então eu passei por muitas dificuldades. Teve dias que eu só comia cuscuz com ovo ou com aquelas sardinhas enlatadas. Só, né? E ele não queria ajuda de ninguém, não queria ajuda da madrinha, dos pais, de comida, né? Da madrinha, dos pais, da minha mãe principalmente. Ele proibiu minha mãe de ir lá na minha casa. Minha mãe não foi. Eu passei 3 meses sem ver minha mãe, sem minha mãe ver minha filha, né? Minha filha já tava doente, não queria comer direito, tava dando febre, enfim. E nisso o tempo foi se passando, né? E eu passando essa dificuldade com ele, né? Gente, eu tava tão magra, entendeu? Eu tava tão magra que eu tava me sentindo mal. Mal mesmo. Eu me olhava no espelho e eu via outra pessoa, outro semblante, né? Então, foi bem difícil pra mim. Fora as discussões por besteira que ele inventava. Ele bebia muito, né? Começou a beber muito, então ficava muito violento, muito agressivo. Ele não me batia, mas quando ele ficava alterado, bravo ou com ciúme, ele me segurava e me sacolejava, sabe, assim, ó, sabe? E eu não era de ficar calada, então eu respondia muito, eu batia muito de frente com ele. E isso piorava também, sabe? E ele me sacolejava, me apertava, gritava, falava certos tipos de palavrões, sabe? E me ameaçava, dizia que se visse qualquer coisa, se visse alguém perto de mim, ele ia me matar. Ameaçava também a minha família, né?
Então, eu sofri muito com ele, foi muita coisa. Teve também um fato, gente, que eu nunca esqueço. É até um fato muito forte. Porque eu liguei pra ele, isso era umas 10 e algum pouquinho. Eu liguei pra ele, perguntei se ele vinha almoçar. Ele disse que sim, certo. Desliguei, né? Fiz o almoço direitinho e depois ele me ligou. Aí ele disse: olha, 11h30 eu chego pra almoçar, pode colocar minha comida. E isso eu fiz, coloquei a comida dele, né? E como ele disse que já tava chegando, coloquei a comida dele, tá numa travessinha de vidro, que ele gostava muito de comer, tampei com um pratinho e fiquei esperando. E nisso as horas foram se passando, deu 11h30, meio-dia, 1h. Quando foi 2h ele chegou. E assim que ele chegou, ele já foi diretamente pra mesa, né? E o prato dele e o meu já estava colocado. Então, quando ele chegou, já era 2h. Então, a comida já não estava quente, estava fria. E quando eu me sentei na mesa para comer com ele, ele simplesmente se alterou porque a comida estava fria, né? Começou a falar palavras que de baixo calão, né? Me esculhambar, dizer que eu não fazia nada que preste, um monte de coisa. E nisso eu disse... Respondi, né? Respondi à altura, que eu vi que o erro não era meu, eu fiz a minha parte. E eu disse: não, quem errou foi você. Você disse que já estava vindo e mandou eu colocar sua comida. Não vai não comer desse jeito? Então vai e esquente. Gente, ele não gostou. Ele não gostou, se alterou. E nisso eu comendo, eu calada comendo depois que eu respondi. Comendo. Vocês acreditam que ele pegou aquela tigela de comida e enfiou na minha cara? Ele segurou aqui no meu cabelo. Eu volto já. E ele pegou aquela tigela e enfiou minha cara. E disse que a próxima vez que eu colocasse comida fria pra ele, ele ia ver que dessa vez não ia ser a minha cara não, na tigela não. Eu engoli, né? Fiquei tão assustada nesse dia, porque eu fiz a comida com tanto carinho. Então, era uma pessoa que eu amava na época, que eu fazia de tudo pra estar. Ele me dizia que me amava, mas não me tratava bem. Não cuidava de mim, sabe? Era um dia um doce, um amor de pessoa. No outro era totalmente diferente. Fora a mãe dele que ajudava, né? Ele ser ruim comigo, né? Então eu sofri muito, muito, muito com ele, entendeu? Era um relacionamento realmente abusivo, né? Muitas ameaças de morte. Ele já me derrubou, gente, do ônibus. Antes eu pensei que ele ia me pegar, me puxar quando eu tava descendo, sabe? Só que não. Ele me empurrou de propósito, né? Me viu caída lá no chão com o braço desmentido, a perna toda arranhada, eu tava toda desmantelada, na verdade. E ele, antes de correr, ele disse, né? Se você não ficar comigo, você não fica bonita pra ninguém, né? Então foram muitas brigas, né? Muitas discussões, muita coisa ruim mesmo que eu passei com ele, né? Praticamente eu passei necessidade, que a palavra é essa, porque eu não aguentava mais comer sardinha, aquela sardinha coqueiro e ovo. Até hoje eu sou meio cismada pra comer ovo e pra comer sardinha. Então praticamente eu passei necessidade, né? Porque ele não queria a ajuda de ninguém. E foi isso, eu sofri muito, né? Então eu tive que tomar uma decisão de, mesmo amando,
mesmo amando, eu tive que tomar uma decisão de me separar, porque eu sabia que iria acontecer algo pior. O algo pior que eu digo é que em algum momento ele iria me bater, né? Então, foi isso. Ele me proibiu de ligar para minha mãe. Não colocava mais crédito no meu celular para mim não ligar para minha mãe. E dizia que se eu fosse para casa da minha mãe, escondido, ele soubesse, ele ia bater lá, ia fazer confusão, ia me matar, né? Então, era muita coisa, gente, que eu passava, que eu sofria, né? Eu andava que nem uma velha. Quando eu andava com ele, eu não podia andar com a cabeça erguida, sabe? Eu tinha que andar olhando para baixo. E eu conversava, eu dizia que amava, que não tinha necessidade, que eu vivia para casa, eu vivia para ele, para minha filha, para a família, que não tinha necessidade, mas nada disso adiantou. As coisas foram, sabe, piorando, evoluindo pro estado que eu tava aqui, sabe? Que quando ele tava em casa, eu ficava sufocada, sabe? Eu rezava para ele sair, para ele ir trabalhar. E nisso ele tomou a decisão de não querer mais trabalhar, né? Disse que ia ficar em casa comigo porque estava achando que tinha alguma coisa de estranho. E nisso ele ficou, não foi mais trabalhar, né? E que na época ele trabalhava com mudança com o pai dele, né? E nisso ele começou a ficar em casa. E as coisas precisando, a menina precisando das coisas, né? Dentro de casa precisando de alimento também. E ele em casa. Simplesmente a família dele notou que ele não tava indo trabalhar mais. Se reuniu a mãe, o pai, a tia, a madrinha e foram tudo lá. Quando chegaram lá, que abriram a geladeira, não tinha nada na geladeira, só tinha água, 3 ovos e uma lata de sardinha, né? E no armário não, que eu não tinha armário, né? Era um negocinho assim pequenininho que eu tinha, assim como se fosse uma caixa que eu guardava as coisas. E só tinha arroz, um pacote de arroz, um pacote de fubá, que é o cuscuz, né? E eu acho que um pacote de feijão. Só era o que tinha. Gente, eu já tava enjoada de comer essas coisas. Às vezes eu nem comia, ficava com fome, né? Ele só comprava mesmo o leite da menina, só. O leite da menina, o leite e o mucilon, que na época ela tomava. Mas pra dentro de casa mesmo, não. Nisso, quando a família dele foi lá que viu a situação, chamou a atenção dele. Disse que ele tinha que me deixar eu cuidar da casa, cuidar da minha filha. Ele que tinha que trabalhar, que ele era o homem da casa, né? Depois de tanta família insistir, ele disse, não, eu vou trabalhar. Foi trabalhar, né? E ligava direto, uma ligação em cima da outra, uma ligação em cima da outra, né? Uma vez eu fui tomar banho e ele me ligou e eu tava tomando banho, eu não vi. Quando eu fui olhar, gente, no celular tinha 200 ligações. 200 em questão de minutos. E foi nisso que eu fui percebendo que ele era uma pessoa doente, uma pessoa descontrolada, que alguma coisa a qualquer momento poderia acontecer comigo, entendeu? E eu tive que tomar uma decisão, infelizmente. Eu tive que tomar uma decisão, né? E eu tomei essa decisão depois do último fato que aconteceu, que foi dele me deixar presa dentro de casa, né? E saía para trabalhar e levava a chave. No início ele começou a mentir, dizendo que tinha esquecido, foi fechar a porta, como eu tava dormindo, foi fechar a porta, em vez de ter jogado a chave pela janela, ele levou, esqueceu. Beleza, eu deixei passar. Aí eu fui vendo que isso tava dando continuidade. Toda vez que ele ia trabalhar, ele levava a chave e sempre mentia, né? E nisso eu me acordei antes de ele sair e fui fechar a porta para ele. E nisso ele disse, pode voltar para a cama. Aí eu disse, não, vou esperar para você me dar a chave. Ele disse, não, eu vou levar a chave. Eu vou levar a chave que é para você não sair, que você vai ficar presa. Você só vai sair quando eu estiver em casa, certo? Eu disse, rapaz, não tem necessidade. Eu sempre conversando com ele, não tem necessidade. Beleza.
Nisso, como eu já tava com 3 meses sem ir na casa da minha mãe, eu pedi a ele pra ir pra casa da minha mãe, pra ele me levar, porque eu nunca quis ir só, né? E eu também nunca fui só, ele sempre me levava e eu fazia questão que ele me levasse, entendeu? Até então que eu tava com a menina, eu tava com bolsa, né? Então eu disse, me leve na casa da minha mãe, que eu já tô com saudade, a menina também tá. Me leve lá e depois você vai me buscar. E ele disse, não, você não vai mais pra casa da sua mãe. Você ainda não entendeu o que eu quis dizer? Você não vai mais pra casa da sua mãe, nem sua mãe vem aqui. Aí eu me desesperei. Porque mãe é tudo, né, gente? Mãe é tudo. E minha mãe me avisou muito, né? Me avisou muito. Mas a gente que é jovem, a gente às vezes não escuta os pais. É necessário, às vezes, a gente passar por certas coisas pra gente escutar um pouco os nossos pais, né? Então, eu sofri muito com isso, né? E eu tomei uma decisão, eu disse a ele, eu vou pra casa da minha mãe. E ele disse, você não vai. Você não tem dinheiro, você não trabalha. Eu não deixo dinheiro em casa já pra isso. Então, você vai como? A pé? Voando? Ainda debochou da minha cara, né? Eu disse, eu vou mostrar pra você que eu vou pra casa da minha mãe. E ele saiu rindo e foi trabalhar. E eu tive a ideia de quando ele saiu, esperei um tempo, né? Esperei um tempo. Ele chegou no trabalho e disse bem assim, e aí, já tá na casa da sua mãe? Né? E eu tô em casa. Aí eu tomei a iniciativa, a ideia de mexer na ferramenta dele. Tinha uma bolsinha assim de ferramenta e eu vi uma marreta. E quando eu vi aquela marreta, só me veio na mente de quebrar aquelas portas de vidro, de quebrar aquela fechadura, pegar minha filha, pegar minhas coisas e ir embora. E foi o que eu fiz. Eu fui embora. Porque eu não aguentava mais aquele relacionamento, aquela situação, entendeu? E fora que eu já tava... Eu amava, mas eu tinha nojo, eu tinha desprezo daquela pessoa, sabe? A convivência já não tava sendo mais uma convivência boa, legal. O cheiro dele me irritava, a presença dele me irritava, né? Eu era obrigada a fazer certas coisas com ele, entendeu? Porque quando a gente é maltratada, a gente não é cuidada, a gente não sente mais aquele afeto, aquela vontade de fazer nada. Não tem carícia, não tem afeto, entendeu? Então eu não tinha mais, eu era obrigada a fazer certas coisas, eu era obrigada a me deitar com ele, a namorar com ele, entendeu? A pulso, né? Mesmo amando, o coração amava, mas a raiva, o ódio de ser maltratada tava falando mais alto, entendeu? E eu tomei essa decisão, quebrei tudo, peguei minha filha, eu lembro até hoje. E foi muito difícil pra mim. Muito mesmo, né? E nisso eu fui embora. Ah, gente, teve outra situação também. Que antes disso, antes de eu ser proibida de ir pra casa da minha mãe, antes de passar esses 13 meses sem ver minha mãe, também aconteceu um fato. Ele chegou em casa alterado. Não sei o que foi que aconteceu, que ele chegou em casa alterado. Aí me viu sentada na porta de casa, porque naquela casa que a gente morava era muito quente, a minha filha ficava agoniada, sabe, chorando, calor, e olha que ela só ficava de fraldinha. Aí eu disse, não, vou ficar aqui um pouco aqui fora, né, dar o tempo dela dormir. Quando ela dormir, eu levo ela pro quarto, ligo o ventilador. Nisso, gente, eu fui. Quando eu tava com a menina fazendo a menina dormir, né? Aí desceu um cara na escada. Desceu assim, nem falou comigo nem nada, um vizinho. E nisso ele ia chegando, né? E me viu. E ele disse, você tá fazendo o que aí? Né? Você tá com safadeza, você tá me traindo, é? Não já disse a você que eu não quero você aí? Eu não já disse? E ficou naquela ladainha, enchendo a minha cabeça, minha gente. Me deu uma loucura na minha cabeça.
Uma loucura, que eu digo, olha, eu vou sair, eu vou me embora, eu vou pra casa da minha mãe. Vá, vá, eu quero ir, você ir a pé. Isso era, gente, meia-noite. Meia-noite, ele me atormentando. Nisso eu peguei minha filha, uma bolsa, uma sombrinha e fui. Só que ele pensou que eu ia voltar por causa do horário, né? E porque eu não tinha dinheiro. Nisso eu saí, né? Que eu morava na época no São Jorge. Eu saí do São Jorge pra Serraria a pé com a menina, meia-noite. E eu andei. Minha filha era gordinha e eu bem magrinha, né? Eu andando e o pessoal me vendo passando na pista, andando assim nos canteiros das ruas e perguntava: menina, o que é que você tá andando essa hora da noite com uma criança? É perigoso. E eu chorando, desesperada. Eu fui bater na casa da minha mãe a pé. Eu lembro até hoje, eu nunca esqueço, né? E foi um relacionamento muito sofrido, né? Eu enfrentei muitas coisas por ele. Minha família, meus pais, né? Enfrentei muita coisa. Passei por muita dificuldade, né? Com ele. E pra ele não reconhecer, né? Não dar valor pro meu amor, pro meu sentimento, pro meu cuidado. Porque quando eu amo de verdade. E sem contar, gente, que eu passava a noite chorando, sem dormir, entendeu? Porque ele ficava me cercando. Às vezes eu tava dormindo, ele ficava me observando assim, sabe? Que nem um louco, um transtornado. Quando eu acordava, que você às vezes pressente, né? Sente que tem alguém ali te observando, te olhando. Quando eu acordava, ele tava olhando assim, ele disse: olha, se você sonhar com outra pessoa, qualquer coisa estranha que eu ouvir, que eu notar, eu lhe mato você dormindo. Eu disse, nossa. Aí eu comecei a ter esses pressentimentos que ia acontecer algo comigo. Então, eu tive que me sair. E várias outras coisas, né, gente? É muito complicado, muito difícil. Era a primeira pessoa que eu me relacionava, o meu primeiro homem, meu primeiro parceiro, o pai da minha filha. E foi bem complicado mesmo. Eu sofri muito. E eu sou assim, gente, eu sou muito intensa, né? Eu tive que me recompor aqui porque eu tava chorando demais, eu sou muito emotiva, né? Então, quando eu amo pra valer, entendeu? Eu encaro as dificuldades, né? Eu enfrento, entendeu? Junto, independente de ter, de não ter, né? Eu sempre fui uma pessoa de colocar ele pra cima, entendeu? Não tem hoje, mas tem amanhã, né? E eu era muito dedicada, entendeu? Eu sofria, mas eu queria que tudo aquilo mudasse, eu queria que tudo aquilo fosse diferente. Então eu conversava, eu chorava, eu esperneava. Eu dizia, olha pra mim, quem tá contigo sou eu, né? E a pessoa não me valorizava, né? Quem me conhece sabe que quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto, entendeu? Eu faço de tudo, eu ajudo da minha maneira, né? Mas infelizmente esse amor não foi valorizado, né? Essa luta, eu entendi que não era só pra ser minha, né? Porque quando a gente é um casal, a gente tem que lutar junto, a gente tem que tentar resolver as coisas, né? Mas quando uma pessoa luta sozinha, não tem como, né, ir pra frente. Então, eu amava mesmo, eu enfrentei muitas coisas, né? E doía, dentro de mim doía, sabe? Saber que a pessoa que eu amava, que eu queria perto de mim, porque não era totalmente uma má pessoa, entendeu? Era uma pessoa descontrolada, uma pessoa louca, sabe? Assim, uma pessoa louca que ainda tinha pessoas pra ajudar ele a ser mais louco ainda,
entendeu? Tinha momentos que eram maravilhosos mesmo. Tinha momento muito bom, entendeu? Muito bom mesmo, que a gente ria, a gente ficava junto. Ele me ajudava a fazer as coisas de casa e tudo mais, mas essas coisas aí fez com que eu, por dentro, me desgostasse dele, sabe? Eu amava, mas eu não gostava mais da presença dele, sabe? Não gostava mais. Então eu sofri horrores. Horrores mesmo, entendeu? Eu fui perseguida, eu fui ameaçada depois que eu me separei, né? Eu ainda fui na delegacia 3 vezes, abri 3 boletins de ocorrência contra ele, né? Por causa das ameaças, das perseguições, né? Ele me perseguia. Então, foi isso. Eu só podia estar bonita, só podia estar cheirosa, tomada banho quando ele estivesse em casa. Porque nem banho eu podia tomar enquanto ele não chegasse. Porque se ele chegasse e me visse tomada banho, ele estranhava. Entendeu? Então eu vivia sufocada, amedrontada. Entendeu? Essa era a palavra. E muitas das vezes eu não falava pra ninguém. Nem pra minha mãe, nem pra família dele. Porque eu sabia que isso não iria resolver. Né? Então as coisas tomou uma proporção tão grande, uma coisa ruim, tão grande, né, que eu tive que tomar essa decisão. Então, né, como eu disse pra vocês, quebrei tudo dentro da casa e fui pra casa da minha mãe, né? E foi isso. Foi muito sofrimento, muito mesmo, muito sofrimento, né? Muito ciúme. Muito. E o relacionamento abusivo não acontece, não é só nas proibições das coisas, né? É verbal. Tem muita mulher aí que apanha, né? Tem muita mulher que apanha. Eu não apanhava, mas de certa forma eu não apanhava e apanhava. Porque ao ponto de um homem chegar e sacolejar uma mulher, apertar ao ponto de machucar. Porque às vezes eu vivia com o braço roxo, a perna roxa, né? E era dos apertões que ele me dava, entendeu? Porque como ele era mais alto, né? E ele era forte, né? Então quando ele me apertava, eu magrinha, qualquer coisa me machucava. E eu vivia dolorida, né? Mas eu enfrentei muita coisa. Agradeço a Deus por ter me libertado desse homem, desse relacionamento, né? Porque eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse me saído daquela situação. E graças a Deus foi a melhor coisa, eu não me arrependo, né? E eu não aceito mais esse tipo de coisa. Eu não aceito mais ninguém me proibir do que eu gosto de usar, do que eu gosto de fazer, né? Eu acho que tudo se resolve com um diálogo, com uma conversa, né? Tudo tem que ser combinado, os dois, o casal, né? E é isso. Até hoje eu sou um pouco traumatizada com certas coisas, né? E eu trabalho muito a minha mente porque tem certas situações ou algo que eu escuto que me faz relembrar, né, desse trauma. E foi isso, gente. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz aqui um resumo, né, que o vídeo tá até um pouco grande aqui, né, um pouco longo, mas para vocês entenderem um pouco do que eu passei, né, do que é o relacionamento abusivo. Eu espero que ajude também bastante pessoas, bastante mulheres, né, e homens também, né, e é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês gostem do vídeo, né, espero que vocês comentem bastante nesse vídeo do que vocês acharam. Se tiver também alguém sofrendo num relacionamento abusivo, sofrendo esse tipo de coisa, deixa aqui nos comentários também. Então curte, compartilha, ative o sininho, né? E me acompanha, né? Essa minha trajetória aí, que aqui no YouTube não é fácil crescer, mas eu tenho fé que eu vou conseguir. Então é isso. Grande beijo para todos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.